homem que vi que ele curou uma pessoa na minha frente e eu sabia, eu vi que foi real e perguntei para Deus. E fiquei estupefado ali, alarmado por como é que é aquela situação. Como é que um homem pode curar um outro assim, sem medicação nenhuma nem nada, uma mulher? E eu segui aquele homem. E quando aquele homem foi para uma igreja e eu vi ele expulsando um demônio, eu já estava atrás do homem expulsando junto com ele. Eu estava apaixonado por esse Jesus Cristo e queria conhecer muito desse Deus, queria me envolver cada vez mais. E quando eu me envolvi, amados, logicamente eu fui para conhecer mais desse Deus. E a igreja tinha muito afã de algumas coisas, né? Teve muito modismo, eu digo que a igreja teve muito modismo. E uma das coisas que eu primeiro aprendi foi querer expulsar demônio, curar enfermos. Quantas vezes já fui a cemitério orar para ressuscitar mortos? Porque eu acreditava e acredito nisso até hoje. Então eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia a obra de Deus. A obra de Deus estava em primeiro lugar na minha vida. Eu sabia que Deus fazia tudo isso, mas o que comandava o meu coração? Aí que eu comecei a perguntar isso para mim mesmo. Isso foi há pouco tempo, assim, não tem muito tempo. O que comandava o meu coração? O que gerava o meu coração? Onde estava o afã da minha vontade de servir a Deus? Quem governava o meu coração? Então, eu fiquei assim, fazendo muitas coisas e tive muitas respostas. Eu vi muitos milagres. Porque depois que eu fui batizado no Espírito Santo, eu fazia jejuns. Eu buscava em Deus de todas as formas, subi no monte, a esposa dele. Foi uma coisa assim e eu procurando sempre fazer. Gostava de orar com as pessoas para curar as pessoas. Gostava de orar para a pessoa e quando orava fazia fila em Macaé, as pessoas caíam no chão do poder de Deus. Isso para mim era uma coisa fundamental para mim. Eu queria ver isso. Não sei, não foi o primeiro amor, foi uma boa parte. Aí depois começou a surgir dente de ouro. Começou pessoas que nasciam, parecia testemunhos que Deus estava colocando dente de ouro nas pessoas. Eu falei, eu quero também dente de ouro. Eu ficava procurando como é que podia Deus botar dente de ouro nas pessoas, mas eu não precisava de dente. Eu estava com meus dentes todos aqui, para que eu ia precisar de dente de ouro? Então eu buscava isso, e cada vez mais eu buscava alguma coisa nova para poder ver esse poder de Deus. Mas quem governava o meu coração? Quem governava? Será que eu fazia a vontade de Deus? É isso que eu comecei a ver diante de tantos acontecimentos dentro da igreja, de tantas coisas que a igreja perdurava, os dons do Espírito Santo. Eu queria todos os dons. Eu buscava todos os dons, queria ser os dons, queria fazer parte disso tudo. Eu queria ser um apóstolo, queria voltar ao tempo. Eu sempre fui dessa forma, fiz. Tenho muitos testemunhos disso. Até hoje eu recebo testemunhos disso. Pessoas que estavam lá no INCA, na beira de uma cirurgia, até hoje fala, você pode vir aqui e dar o testemunho, estão vivas até hoje. Falou assim, pastor, eu ia fazer a cirurgia, e o senhor ligou para mim, eu fui curada. Liguei para a gente. Então, Deus faz isso, e faz isso hoje. Quer usar você, quer usar a igreja, quer continuar usando a igreja. Mas quem governava o meu coração? O que governava o meu coração? Eu fui descobrir uma coisa interessante. Quem governava o meu coração era a obra de Deus, não o Deus da obra. Era a obra de Deus, e não o Deus da obra. Eu queria fazer a obra de Deus, mas não o Deus da obra. Eu tinha que buscar esse Deus da obra, eu tinha que buscar, não só executar a obra, fazer. Eu estava mais preocupado comigo mesmo. O homem desceu de maca, aleijado, e Jesus falou assim, estão perdoados seus pecados. E aí começaram a questionar, quem é esse homem que perdoa pecados? Jesus falou assim,
Vocês querem que perdoa pecado? Então tá, levanta e anda. Aí o pessoal ficou. Ele levantou e saiu andando. Mas Jesus veio para perdoar pecados. Jesus veio para trazer o amor dele verdadeiro para mim e para você. Para mostrar uma coisa importante. Que nós precisamos desse tesouro escondido dentro de nós. Quando nós nos arrependemos do pecado, aceitamos a Jesus de Nazaré. É fundamental. Esse texto, amados, né, é um texto em que nós podemos observar aqui que este homem, pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou: bom mestre. Ou seja, Jesus já conhecia o coração desse homem. Jesus conhece tanta. À noite eu vou falar um pouco, eu me peguei uma palavra para de noite também, fala sobre isso. Jesus conhece tudo, Jesus sabia tudo. E conhece o coração daquele homem. Quando aquele homem se ajoelha e fala, bom mestre, Jesus não é só mestre. Jesus é Senhor. Jesus é Kyrios no grego, Senhor de todas as coisas. Nós temos que reconhecer em Jesus o Senhor, não só como mestre. Pastor, quem mais falou isso? Em João, Evangelho de João, capítulo 3. Pode até botar aqui, Tiago. Evangelho de João, quem foi que chegou diante de Jesus? Nicodemos. Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Pode botar. Que tu fazes. Chamou ele de Rabi, mestre. Natural. Nicodemos, esse homem que chamou Jesus de bom, ele não aceita as coisas do Espírito. Se ele chegasse ali para Jesus quando falou assim, bom mestre e tal, se ajoelhou, falou e tal, ele não tinha ali dentro dele o nascimento de novo. Ele não tinha. Então, ele, como é um homem natural, ele não pode aceitar as coisas do Espírito de Deus. Para aceitar, é só você chegar para Jesus, tá, eu vou vender tudo que tenho. Questiona, chega para Jesus e fala, mas como que eu vou vender? Eu tenho família, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas eu quero, o maior é o que está dentro de você, Jesus. Eu quero isso para mim. Como que eu faço isso? Me ajuda, eu vou te seguir, eu vou aprender, e vou caminhar. Eu vou namorar com Jesus, eu vou namorar e depois eu vou casar com ele. Vou ter uma aliança com ele. Depois que eu nascer de novo, eu vou poder ver o reino de Deus. Amém, queridos? Dá uma glória a Deus aí, bem grande, para esse Deus maravilhoso. Então, as coisas, o homem natural não pode, porque eles são loucura. É uma loucura, vou vender tudo que tenho, vou dar tudo que eu tenho. Eu sou cheio de propriedade. Mas o que governava o coração dele era outra coisa. O que governa o seu coração? Tem coisas que governavam o meu coração, e eu, estando nascido de novo, eu procurava a obra de Deus e não Deus da obra. Agora eu descubro que eu não preciso ganhar ninguém para Jesus. Quem ganha pessoas para Jesus é o próprio Jesus que está dentro de mim. Eu não preciso forçar nada, não. É só falar dessa palavra. O Espírito vai traduzir. Ganha essa vida para Jesus. Não, você não ganha não. Quem ganha é Jesus que ganha. Você deixa Jesus trabalhar na sua vida. Às vezes a gente pensa que é difícil. Pastor, não tem intimidade. Você pode conversar com uma pessoa, mas você tem que saber que quem governa o seu coração é o Senhor. É fundamental isso. Porque eles são loucura. Ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Discernimento espiritual. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. É fundamental isso, amados. É tremendo essa visão, essa palavra de quem governa o meu coração. Eu tenho que perguntar isso sempre. Quem está governando o meu coração? É a obra de Deus? É a igreja? É minha família? É meu filho? Família tem prioridade. Então, eu tenho que ter Deus em todas as áreas da minha vida. Em tudo que eu fizer, em onde colocar a planta dos meus pés. Quem governa? Eu não posso colocar, não é a igreja que governa meu coração. Eu tenho que estar na igreja de manhã, de tarde, de noite, fazer a vontade. Não.
Quem governa é o Senhor. Você, nós somos a igreja do Senhor. Amém, querido? Então esse homem, mano, ele pôs-se a caminho, ajoelhou-se, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que ele perguntou isso para Jesus? Da mesma forma que Nicodemos perguntou. Perguntou por quê? Porque ele sabia que Jesus veio da parte de Deus e queria a vida eterna. Só que existe uma palavra forte para poder: renúncia. Nosso Deus não é um Deus que se alega com a conquista, ele se alega com a nossa renúncia. Se você renunciar a você mesmo. O próprio Jesus disse que, Filipenses capítulo 2, versículo 5, que ele não usurpou ser igual a Deus quando veio aqui como forma humana, se humilhou em forma humana, se esvaziou de si mesmo, equinosen, o esvaziei totalmente, para poder fazer a vontade do Pai. Eu fico admirado com isso, amado, eu fico absorvido cada vez mais com essa situação, porque Jesus Cristo teve momentos que suou sangue, como teve lá, e ele falou para Deus: Pai, afasta de mim este cálice, mas seja feita o teu governo. Quem governa meu coração é o Senhor. Afasta de mim esse cálice. Ele estava ali com a alma dele toda machucada, ferida por dentro, porque sabia o que ia enfrentar, por causa de mim e de você, por causa do nosso pecado. E lá na cruz, amado, foi a pior coisa que aconteceu com Jesus. Ele viu Deus desamparar ele. Pai, Pai, por que me desamparaste? Eli, Eli, sabactani. Por que tu me desamparou? Ele não podia estar junto com o pecado. Deus desamparou. Deixou Jesus ali desamparado. A pior parte foi essa. Ele nunca ficou sem o Pai. De ser independente e ser dependente do Senhor. De vez de procurar a obra de Deus, eu quero procurar o Deus da obra. Eu preciso, meu Deus, mais perto. Quero estar de Ti muito mais. Aleluia. Quero estar. Quero ser como criança, te amar pelo que é. Declara isso, igreja. Fala para Deus. Você é um adorador. Você é um adorador do Senhor. E acreditar em mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, logo independente, e deixo de simplesmente ser. Te abraçando nesse momento, Ele te recebe com os seus braços abertos. Abraça-me. Ele está te abraçando. Recebe. Ele te ama, Ele te chamou aqui hoje para você ter esse contato com Ele.
meus braços de amor. Abraça.